prejudicado, não estava impedido o gol do Rony, na minha opinião. Ponto. Segundo, o Abel Ferreira foi péssimo ao dar um tapa, tentar tirar o microfone do jornalista Pedro Spinelli. Tirou, Pedro isso? Spinelli. Mas pediu desculpas hoje, fez um contrato com o cara, não fez mais que a obrigação. Certo? O Abel Ferreira, para mim, é o melhor técnico do Brasil, mas ontem ele fez uma das piores coisas que ele poderia, desde que ele pisou em solo brasileiro. Segundo, o Cássio tá muito melindrado. Alô, meu caro Luciano Sionini, meu ídolo, meu grande amigo, parceiro, irmão. O Cássio tá melindrado demais. Qualquer coisinha, o Cássio estoura. O Vessone fez ontem uma pergunta absolutamente correta. Porque, vejamos, o Cássio erra uma saída de bola, e eu tava assistindo o jogo, sim. E aí a galera se irrita com a saída de bola errada, que o Corinthians quase perde a bola, certo? Não, quase é gol do Fluminense. Em seguida, ele faz uma defesa espetacular e ele faz assim, ó. Pra quem? Pra mim, ele faz assim, ó. Pra mim, ele fez assim pra torcida do Corinthians. Claro que ele fez pra torcida do Corinthians. Que fez. E o Vessone fez uma pergunta plausível. Ô, Cássio, você deu uma resposta pra torcida. Qual é o problema? Hoje os jogadores são intocáveis, bando de malas. O Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians. Ô, Luciano Sionini, tem um baita de um cara, mas é muito mimizento, Cássio. Qualquer coisinha ele explode. Não, só uma parte. Ele explode. O desconhecimento por parte do Cássio também. Falar que o Meu Timão, que é um site segmentado, tem que ser em prol do clube. Ô Cássio, acorda pra viver, acorda pra cuspir. Que prol do clube, meu chapa? O teu assessor é um dos maiores jornalistas que eu conheço. Pelo amor de Deus, gente. Eu duvido que o Siorini tenha te dito que o Meu Timão é um braço do Corinthians. Claro que não. Óbvio que não. Meu Timão é independente. Parabéns a todos que fazem o Meu Timão. Que eu já estive lá. Que é muito bom, por muito sinal. Bom. O Vessone é um baita jornalista. O Vessone é um baita profissional e o dono do projeto é um baita de um cara. Me fugiu o nome, acho que é Thiago, acho. O André? André ou Thiago, alguma coisa. Me fugiu também. É Thiago, ele participou do meu curso. Me desculpa aí, dono. Me desculpa que me fugiu o nome. O Bruno vai ajudar a gente. Me fugiu o nome. Porque ele foi lá falar do Meu Timão. O Meu Timão é um projeto vitorioso. Quem dera que todo clube tivesse um site segmentado dessa forma. Quem dera. Um site segmentado. Eu não tô aqui pra fazer apologia de nada e defender ninguém, certo? Mas eu gosto de ser justo. Eu gosto de ser justo. O que o Meu Timão faz é um trabalho independente. Independente. A pergunta do Vessone, meu caro Capriotti, ela foi muito plausível. Claro que sim. E o Cássio, do nada, foi pra cima do... Ele pode ir pra cima de quem ele quiser. Hein? Mas faz tempo que o Cássio tá melindrado, hein? Tá chato já também. O jogador ele tem todo o direito de não responder. Pode não responder. Exato, fala, olha, eu não quero responder, não vou responder a sua pergunta. Danilo ele só Augusto, não pode... Danilo Augusto. Só não pode desprezar, menosprezar e tratar da maneira como foi tratado o negócio, né? E aí entra a assessoria de imprensa do Corinthians. Media training. Gente, hoje isso aí é a coisa mais comum, normal do planeta, não é? Você chama o jogador, de tempos em tempos você refaz isso. Você vai, senta lá, meia hora com o jogador, ó, vamos repassar aqui isso assim, 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 assado, e pronto, não é? E tá tudo certo. Eu queria só falar, antes do Capelanes dar o destaque dele aqui, sobre o Abel Ferreira. Eu já falei várias vezes aqui, o Abel Ferreira me parece ser um cara espetacular. Eu levaria o Abel Ferreira para tomar um café na padaria da esquina ali, para comer uma pizza, certamente, que deve ser para nosso lá na pizzaria. Ele deve ser um papo maravilhoso e um cara espetacular, mesmo. Mas o Abel Ferreira já reconheceu que ele tem uns rompantes que não são legais. Ele mesmo já admitiu isso. Então, Abel, você precisa fazer um ajuste nisso. Precisa fazer um ajuste. Porque enquanto ele tá ali no trabalho, ele não consegue ter um freio. Ele não consegue ter um equilíbrio. E isso é passível de tratamento, sei lá de uma conversa, de um diálogo com alguém ali para ele ajustar essa coisa. Se ele consertar isso, o Abel Ferreira vai ser um cara de extremo sucesso profissional. Ele já é, não é? Mas mais ainda. Porque, Abel, o que você fez foi muito ruim. Nossa. Foi péssimo. E ele sabe disso. As pessoas que estão no entorno dele certamente falaram pra ele. Não teve nenhuma invasão de privacidade. Não. O produtor o local assim, ali era adequado. Pra quem conhece o Mineirão, já fomos ali. Aquela área é uma área da imprensa. Eles colocam os gradis ali e é uma área da imprensa. Sim. A imprensa fica deslocada ou pro lado ou para frente. Perfeito? Sim. E o repórter estava ali parado, o produtor, que fez um trabalho jornalístico. Lógico. Se um dirigente vai entregar uma camisa pro quarto árbitro, pro primeiro, pro segundo ou pro terceiro, depois do jogo, onde ele foi prejudicado, claro que é notícia.
Evidente que é prejudicado em termos, né? Porque pra mim foi pênalti do Marcos Rocha, mas aí é um outro debate. É um outro debate. Eu achei que não foi, mas tudo bem. Eu também achei que não foi, não. Eu não tenho problema. Mas bateu primeiro na perna de quem lá? Não, a bola ia em direção ao gol. O cara usou o braço sem intenção, mas vezes sem intenção também é falta. Mas o braço tá aberto aqui, Xandão. Diferentemente da final do Campeonato Paulista. Desvia na perna de quem lá? Do Gustavo Gomes, desvia. Primeiro do Gustavo Gomes, depois que ela vai... Mas a bola vai em direção do gol, você vai beneficiar o infrator, é difícil. Mas enfim, eu vou debater já sobre isso. Nós falamos desse tipo de lance aqui várias vezes aí. Cadê a CBF com o áudio do VAR? Bando de pipoqueiro. Bando de pipoqueiro, vocês. Eu não aguento. Eu quero que a CBF acabe. Eu não vejo a hora da CBF acabar. Não tem que ter mais CBF, gente. Como não? Quem vai gerir o futebol brasileiro? Qualquer um! Põe um dálmata! Um dálmata gere melhor que qualquer um lá. Deixa eu falar só uma coisa pra esse pessoal. Quando a gente fala do Abel, tem uma trupe aí que acha que a gente tá falando mal do Abel. É o seguinte, nós não vamos deixar de falar do Abel. Eu não vou deixar de falar do Abel quando eu achar que eu tenho que falar do Abel, porque quando eu elogio, ninguém manda mensagem aqui. Agora, quando ele é criticado, você tem uma gangue aí, uma trupe, que acha que são os defensores do Abel. Tá? Então não adianta vocês ficarem mandando mensagem aqui. Para de pegar no pé do Abel, esqueçam o Abel. Não vamos esquecer, não. O Abel ele vai ser elogiado quando tiver que ser elogiado e criticado quando tiver que ser criticado. O Abel Ferreira é uma grande mala. A grande verdade é essa. Ele é uma mala. Ele é um cara insuportável. Ele é um cara competente, João. Peraí, gente. É um cara super não competente. Como ser humano, não como caráter, não como cidadão, não como pai de família. No campo ele é insuportável. Mas ele já admitiu isso. Ele já assumiu isso. Esta postura dele o impede de muitas vezes, escrevam o que eu tô falando aqui, se tem um programa que defende o Abel Ferreira, entre aspas, é este programa. E a gente não tem obrigação de defender ninguém. Não é defender a palavra, usei um termo errado, talvez. Não é defender. Com argumento. É apoiar uma ideia que o Abel Ferreira não é só consolidado como o maior trabalho da história da Sociedade Esportiva Palmeiras e que seria totalmente justo e correto ele ser o treinador da seleção brasileira. Claro. Por mais que haja uma resistência, porque não é brasileiro, isso pra mim é uma grande balela. Mas a grande verdade é que ele é um cara insuportável na área técnica. E outra coisa... Pode ser um cara maravilhoso também, um ser humano fantástico. Não estou julgando aqui o caráter do Abel Ferreira, mas ele é uma mala. E o que ele fez ontem, ele não cometeu nenhum crime. Ele não cometeu um crime, ele cometeu um gravíssimo erro. E ele reconheceu. Mas eu tenho minhas dúvidas aqui se ele de fato reconheceu esse erro. Porque quando você vai pra entrevista coletiva, e aí vai com aquele argumento, que pra mim é um argumento vazio, é um argumento fraco. Eu peço desculpas aqui, que você se sentiu ofendido. Não, irmão! Não é se você se sentiu ofendido. O argumento dele foi ruim. Ele falou invasão de privacidade. Primeiro que não houve invasão de privacidade. Existe um credenciamento. O cidadão estava credenciado. Não houve invasão de privacidade. Mas se não tivessem registrado em câmera, não sei se ele teria tido essa postura. Não houve perseguição, nem invasão de privacidade. O que ele disse ali é que tem algumas coisas. Ele disse ali, tem algumas coisas que tem que ficar no futebol. Porque o que irritou ele foi o flagrante do diretor de futebol. Não flagrante, né? Questionando o quarto árbitro ali sobre os critérios da arbitragem. Gente, isso aí é do futebol. Isso é uma coisa pública, não tem nada ali, nada particular, não tem nada ali secreto que não pudesse ser mostrado. Então é algo que acontece toda hora. Assim como eles são cobrados no campo, são cobrados no túnel também. Então não tinha nada pra ser escondido ali, não tinha nada de errado. Esse o diretor de futebol do Palmeiras estava fazendo o trabalho dele, o árbitro o papel dele. Ninguém estava fazendo nada de errado ali. Esse assunto pra mim é uma grande frescura, você quer saber? Pra mim é uma grande frescura. O que acontece? O repórter tava lá fazendo o trabalho dele, o Abel Ferreira tem uma postura ridícula, patética, pífia, sem educação, completamente fora da realidade, tomou o celular do menino, não roubou o celular, alguns falaram assim, ele tinha que ser preso que roubou o celular do cara. Pelo amor de Deus. Pegou, prontamente devolveu. O que mais me chama a atenção, além dessa atitude pífia do Abel Ferreira, que é uma mala sem alça, é que depois, quando ele vê que tem um outro jornalista filmando a cena, ele começa a falar: o futebol brasileiro tá assim por sua causa. Não, Abel Ferreira, a imprensa tem muito da sua culpa pela falta de contribuição no desenvolvimento do futebol brasileiro. Sim, eu não sou corporativista, muito menos crítico da crítica, mas quando você fala isso, a imprensa não faz calendário. A imprensa não faz um monte de coisa que a CBF faz e nós batemos todo dia nesse programa aqui. E outra coisa, Abel Ferreira, você tem grandes ideias, mas infelizmente você mostra ser muitas vezes um hipócrita, porque você coloca uma ideia na mesa e você não a pratica. Você lá atrás falou que deveríamos respeitar os árbitros. Você é o primeiro a desrespeitar na área técnica. Mala sem alça.
Olha aqui, ó, e aí um grande palmeirense que é nosso ouvinte, disse que o elenco abraçou ele hoje, durante todo o dia, e que ele e Abel não sabia que o Barros estava lá. Então, eu Onde? Ali naquele momento. Do lado dele, não viu? Não. Quando o Abel chegou, o Abel não imaginava que o Anderson Barros estivesse lá falando com o quarto árbitro. Não sabia. Tá. Acabam de me passar isso. Agora, imagina só, eu chegar ali no banco, eu tô atrás do gol, tá, Capri? Como a gente fica, repórter fica atrás do gol, né? Antigamente a gente podia se locomover sem nenhum problema ali, perfeito? E tinha entrevista de saída de campo, certo? Mas tu imagina assim, ó, intervalo, tá? A comissão técnica do Palmeiras ou de qualquer outro time sai pro vestiário, esquece a prancheta com todas as anotações ali num banco do reservado, certo? Sim. E eu tô passando ali, não precisa ser nem no banco, na muradinha ali do reservado, tá? E eu passo ali, dou uma olhada e fico mexendo na prancheta, né? E mexendo nas anotações deles. Como é que seria visto isso? Qualquer jornalista que fizesse isso. Tá morto. Pois Seria ser impedido de pisar no CT, na academia do Palmeiras. O Abel Ferreira fez a mesma coisa. Com instrumento de trabalho, certo, de um profissional. Assim, ó, aqui está o cara que defende o Abel Ferreira na seleção brasileira. Os três aqui, os quatro, né? Acho que o Bruno também. Os quatro querem ver o Abel Ferreira na seleção brasileira. Sim. Agora, esse comportamento é indesculpável. Pelo menos ele pediu desculpas pro jornalista. Mais ou menos, pediu desculpas mais ou menos também, né? Ele ligou. Mas também é porque a repercussão foi muito grande também. Porque, sabe? Mas não vamos também tirar aí do Abel, não é? Não tô tirando. Ele pode ter se arrependido. É que depois que inventaram a desculpa, aí depois ficou fácil. Entendeu? Eu cometo meus erros, Capriotti. É claro, todo mundo comete. Sim. Né? Todo mundo comete. E o importante é saber reconhecer isso. Isso é fundamental. E saber pedir desculpa. Muita gente não sabe pedir desculpa. Isso. Tem a arrogância e não sabe pedir desculpas. Agora a gente tá vivendo um momento muito interessante aqui no futebol de São Paulo, porque a gente tem treinadores muito bons em entrevista. A gente tá vendo o Abel Ferreira, que sempre dá ótimas entrevistas e com polêmica, sem polêmica. Vanderlei Luxemburgo também dá ótimas entrevistas. Pra quem? Pra todo mundo. Tá brincando. Você tá em que planeta? Você tá de brincadeira. Do Vanderlei Luxemburgo são pífias. Não, você tá falando de conteúdo ou você tá falando de conteúdo vazio? Isso é outra coisa. Tô dizendo entrevistas muito boas, que geram repercussão. O Dorival Júnior era um cara extremamente inteligente. Dorival Júnior não é um cara polêmico, não é, mas ele é um cara que... Centrado. E que fala sempre coisa com coisa. Sou fã dele. Eu também, o cara que tem conteúdo, fala sempre coisa com coisa. Então a gente precisa aproveitar esse momento que a gente tá vivendo aqui de técnicos. O Odair Hellmann é um cara também. Eu gosto muito do Odair Hellmann. Acho que o Odair vai ser um grande treinador. Eu não acho. Ele eu acho. Ele vai ser um grande treinador. E acho que ele o elenco do Santos, com todas as limitações que tem, ele tá fazendo um trabalho muito correto lá na Vila Belmiro. E acho que ele vai ser um ótimo treinador, o Odair Hellmann. É da linha do Dorival. Também é um cara centrado, as entrevistas dele são muito centradas. Então a gente precisa aproveitar. Porque às vezes tem técnico que entra em coletivo e fala nada com nada. Você não aproveita nada, absolutamente nada. É o mundo encantado. É o Vanderlei Luxemburgo. João. O Vanderlei Luxemburgo é um cara dos melhores entrevistados. E olha, é o seguinte, a gente já viveu aqui no Brasil, muito disso que a gente fala do Abel, outros treinadores tinham o mesmo comportamento em entrevistas coletivas. Vou pegar Filipão, Muricy Ramalho... Caras que... O Abel Braga, viu quando saía da linha também batia. O Renato Gaúcho. O Renato é o irônico chato. Então você tem outros treinadores, que isso daí é ótimo. Uma pena que a gente não consegue na entrevista coletiva, muitas vezes, ali ter a réplica, a tréplica, você faz a pergunta, né? E aí o entrevistado responde o que ele quer e você não tem como, né? A gente entrevistava exclusivo. Eu te falei sexta-feira aqui que eu ouvi, né? Eu entrevistei o Dario Pereira, então técnico do Coritiba, na chegada do Canindé, pus escuta no Dario Pereira. Cláudio Zaidan estava apresentando a jornada, fez pergunta pro Dario Pereira. Nossa. Isso hoje não existe mais, é impensável. Por quê? Porque eles viraram intocáveis, viraram malas também. Eles também contribuíram para isso. Certo? Hoje existe um ódio contra 90% da imprensa. Existe. E qualquer coisinha é o apontamento do dedo. Né? Olha lá, não, tu não sabe nada, tu não serve pra nada, né? Você só perseguem. Cara, ontem aos 7 minutos saiu o gol. A jornada esportiva da Rádio Bandeirantes, certo? Unanimemente, certo? De maneira unânime, que é isso, existe isso, né? De maneira unânime, apontou o erro da arbitragem. Na opinião de todos. E foi gol legítimo.
Então não tem perseguição nenhuma. A gente só disse o que nós sentimos e o que nós vimos. Apenas isso. E outra, na imagem aberta da TNT Esportes, quando o Gomes lança a bola, o Rony tá correndo atrás do zagueiro. Isso é grave. Isso é grave contra. Eu tenho só uma dúvida. É grave eu tenho só uma dúvida em relação a esse mas gol. só para dizer que não tem perseguição nenhuma de nada. Não, gente, Cada um só escuta o que quer. Esse é o grande problema. Mas aí é o que esse pessoal quer. Eles acham que a gente tá perseguindo alguém, fulano, ciclano. Pelo amor de Deus, você acha que a gente vai perder nosso tempo com isso, gente? Pelo amor de Deus. Essa imagem que o Alexandre Marques está mostrando aí no Switcher, quem tá com a gente no chat do YouTube consegue ver muito bem. Essa imagem dá toda a impressão, pelo menos pra mim, que a posição do Rony era legal. Primeiro ponto é esse. Essa imagem não é inconclusiva. Não. Então, essa imagem é inconclusiva. Nenhuma definição. A recomendação da CBF até foi um pedido da FIFA, que haja mais gols, que essas coisas aconteçam. Então, a CNM falou. Só que a dúvida dá pro ataque. A dúvida dá pro ataque. Eu só tenho uma dúvida em relação a esse lance. Uma única dúvida. Se o VAR, com outra câmera, tem um acesso que ninguém da imprensa teve. Ele tinha que mas aí tinha que mostrar aí. Pois é. Tinha que mostrar mas aqui. Eu não vou ficar surpreso se hoje, que deveria ter sido feito, a CBF que paga de transparente não é porcaria nenhuma. Pelo contrário, se essa semana eles conseguirem mostrar uma outra imagem que não foi mostrada em tempo ou por falta de interesse não, eu quero o no áudio. momento. Eu queria ver o áudio. O áudio é fundamental. 24 horas. O áudio é fundamental. Mas eu já fui traído. Eu já fui traído por esse tipo de imagem. Às vezes pega, mostra, você tem certeza que a posição é legal, e aí uma outra imagem mais deslocada mostra que o jogador de fato está um pouco à frente. Então eu não vou sair distribuindo pancada, eu vou esperar que a CBF tenha decência, que não é uma palavra que pode ser ligada à CBF, que possa publicar o áudio e todas as imagens possíveis da cabine do VAR. Ponto. E depois a gente consegue analisar. O Braulio Machado, que é nosso ouvinte. Ô, Braulio, você está nos ouvindo agora? Aceite dar entrevista também. Não pipoque, porque segundo o Rony, você disse que o erro foi lá em cima. O erro foi lá de cima. Segundo o Rony tá dizendo aí, o Palmeiras tá se manifestando em relação a isso. Que o Braulio disse pro Rony, o erro foi lá de cima. Eu não consigo entender como é que eles podem errar. Por isso que é fundamental que a gente tenha o áudio. Mas, gente, alguém me explica uma coisa. Que imagem é essa aí, gente? Imagem é uma porcaria. Alguém consegue... Como é que os caras... Gente, é isso que eu tô querendo falar. Você que tá ouvindo a rádio aí, tá com a gente no YouTube... Tenta me explicar, porque talvez seja muito burro pra entender essa parte tecnológica. Como é que os caras cientes que nós temos o auxílio do árbitro de vídeo, eles podem ter uma única câmera, pelo que parece, num lugar que deixa um ponto cego, uma imagem inconclusiva. Não é possível que a CBF... E outra coisa, o VAR quem paga são os clubes. Então deveria ser uma coisa minimamente... 30 pau por jogo. Deveria ser alguma coisa minimamente organizada, gente. É uma várzea futebol brasileiro, Só gente. responder aqui pro Antônio Luiz Pinheiro Lima, que ele diz: vocês acham que o repórter tem o direito de filmar os outros sem que eles queiram? E o direito de imagem, onde fica? O Antônio, é o seguinte, ali é um local chamada zona mista, ali é local de trabalho, ali é um local público, né? Assim como a rua é pública. Assim, se você quiser sair na rua filmando ali um crime que está acontecendo e publicar, você tem todo o direito de fazer isso, assim como qualquer pessoa ali, principalmente jornalistas credenciados. Ali é a chamada zona mista, é área de entrevistas, é uma área pública ali, então ali não tem direito de imagem, ali é um local onde está todo mundo trabalhando, né? Então, só para você ter essa informação aí e não ter nenhuma dúvida em relação ao trabalho que foi feito ontem lá no Mineirão. Bom, 7h50.